Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu conheci a Edna através de um amigo de serviço. Naquela época, eu estava separado da minha mulher. A gente não andava se entendendo, muita briga, muita discussão, enfim. Até por uma decisão tomada por ela, a gente acabou se afastando. Não era o que eu queria, mas não teve como. Pelo fato de não sermos casados no papel, apenas morarmos juntos, tudo foi mais simples. Ela arrumou as coisas dela e voltou lá para casa da mãe. E foi bem nessa fase, logo que eu fiquei sozinho, que eu acabei me envolvendo com a Edna. Eu gostava da Sandra. Sentia sua falta. Tudo isso é verdade. Mas, até por achar que ela não voltaria mais para mim, eu acabei chutando o balde. Eu e o Carlos tínhamos ido à festa da uva em Santa Felicidade e ele acabou encontrando a Edna ali por acaso. Repito, os dois já se conheciam. Ela estava acompanhada de outra amiga. Fomos apresentados e de saída eu me senti atraído por ela. As duas ficaram ali perto da gente, conversando, né? Só naquela paquera. Como eu não sabia nada sobre ela, na primeira chance que tive, cutuquei meu amigo. Ô, Carlos, e essa Edna, cara? Você sabe o que é sobre ela? É solteira, casada? Ele deu um sorrisinho assim e bateu no meu ombro. É só chegar junto que você leva. Ué, o que você tá falando, cara? A mulher é tão fácil assim? Não é que seja fácil, mas é que eu conheço a Edna de muito tempo e eu já reparei que ela tá parada na tua. Mulher não tira o olho de você. Vai dizer que você não reparou. Ele não respondeu a minha pergunta. Se sabia se ela era solteira, se era casada. E nem tive tempo de perguntar de novo, porque logo elas voltaram ali para nossa companhia. Estavam perto e se aproximaram de novo. Em resumo, acabei seguindo o conselho do meu amigo, até porque ele conhecia ela, né? E comecei a puxar assunto, demonstrar meu interesse. E eu percebi que realmente ela estava gostando do meu papo. Não parava de sorrir, passar a mão no cabelo, sabe? Aqueles sinais, né, que a mulher dá quando tá gostando da conversa do cara. Ela morava num bairro ali perto, ela e a amiga. Aliás, no mesmo bairro que o Carlos morava. Como eu não tinha descoberto nada através do meu amigo, acabei perguntando diretamente para ela se era comprometida, casada. E ela falou: você acha que eu sou comprometida? E tô aqui conversando assim com você na festa da uva sozinha? O que ela falou tinha sentido, né? De modo que nem perguntei mais nada. Só que ela me fez a mesma pergunta, que sabia se eu também era comprometido, se tinha alguém, e eu falei a verdade, pelo menos a verdade momentânea, né? Que tinha acabado de sair de um relacionamento e, portanto, não tinha ninguém. A gente comeu alguma coisa, tomamos um vinho, como ia dirigir, acabei não exagerando. E o tempo todo ficamos ali, próximos, conversando. Tudo debaixo daquela atmosfera, assim, de paquera e de romance. Lembro que uma hora, eu segurei na mão dela e fiquei esperando a reação. Estávamos assim, um diante do outro, conversando. O Carlos e a amiga dela, ali perto. E aí eu senti aquela comichão na mão, sabe? E segurei a mãozinha dela. Ela sorriu. E a gente trocou um olhar que, olha, chegou a pegar fogo. Minha vontade era de puxá-la para junto de mim naquela hora mesmo e tascar um beijo na boca. Mas nisso, quem sabe até adivinha das minhas intenções, ela perguntou: escuta, se a gente fosse para um outro lugar assim mais tranquilo? Mas e a tua amiga? Ué, o que tem ela? Ela se viu. Concordei em irmos para um outro lugar. Aí ela se aproximou da amiga, cochichou alguma coisa no ouvido dela, se despediu também do Carlos e tomamos o rumo do estacionamento. Mal entramos no carro e já partimos um para cima do outro. Perguntei onde que ela queria ir
Ela falou que podia ser qualquer lugar onde eu quisesse levá-la. E ainda me olhou assim, com aquela cara de safada. Bom, eu podia escolher 1 milhão de lugares diferentes, né? Ir num parque, de repente ir, sabe, né? Até no culto. Mas resolvi levá-la a um motel. Sim, porque a mulher deixou o caminho aberto para mim. Falou, eu vou com você para qualquer lugar. Nos entregamos um ao outro naquela suíte, como se fôssemos os últimos 2 habitantes sobre o planeta. Ficamos 45 minutos só, mas olha, uma coisa eu digo, viu? Foram os 45 minutos mais intensos que eu já tinha vivido sobre uma cama com uma mulher. Ela morava em um bairro ali perto e eu a deixei perto de casa. Naturalmente que trocamos telefone, né? Antes da gente se despedir, ela perguntou se a gente ainda se vê de novo. Em resumo, a gente continuou se falando. Na semana seguinte marcamos um outro encontro. Fomos direto para o motel, sem muita conversa. Dessa vez um pouco de tempo a mais. Aproveitamos a banheira. Olha, quer saber? Eu estava curtindo. Além de bonita, era uma mulher assim, feminina, sensual. Na cama, a gente se entendeu tão bem. Foi mais ou menos depois do 4º ou 5º encontro que a minha ex, aquela que eu pensei que nunca mais ia voltar a me procurar, começou a se reaproximar de mim. E olha, pelo fato de ainda gostar da Sandra, mesmo estando envolvido com a Edna, a gente conversou e, para resumir, passamos a noite toda juntos. No dia seguinte a gente conversou e resolvemos tentar outra vez. Quando a gente se separou, ela tinha voltado para a casa da mãe. E naquele mesmo dia, fomos juntos buscar as coisas que ela tinha deixado lá. Sua mãe ficou meio ressabiada, né? Com aquele retorno assim, tão rápido. Chegou a dizer, espero que não seja fogo de palha, hein? Que nem da outra vez. É o perigo que a gente corre, né? Ela falou isso porque já tínhamos nos separado outra vez. Bem no comecinho, quando resolvemos morar juntos. Aí reatamos, até que tivemos aquela outra briga mais séria. Enfim, depois de 1 mês e um pouco de separação, eis que voltamos a viver como marido e mulher ali em casa. E sabe, eu estava feliz. Repito, eu gostava dela. Só que complicou, né? Me vi com um problema nas mãos. Eu estava envolvido com a Edna também. O certo, eu sei, seria eu conversar com ela, explicar a situação, me afastar. Olha, voltei com a minha ex, a gente vai ter que parar por aqui. Mas quem disse que eu consegui fazer isso? Na verdade, até marquei uma conversa. Mas de conversa mesmo, acabou não tendo nada, porque no que a gente se encontrou, ela já veio pro meu lado me beijando e no fim, paramos exatamente na mesma suíte do motel em que havíamos estado 2 vezes. Pior de tudo, foi que não tive coragem de contar para ela. Sabe, de que jeito chegar pra mulher depois de fazer amor, que eu tinha reatado com a minha ex, que ela tinha voltado para casa? Sabe, é uma coisa difícil de fazer. Fui levando do jeito que dava, vivendo aquela vida dupla. Minha sorte é que a Edna trabalhava final de semana. Não era sempre que a gente podia se ver. De modo que deu para ir levando as coisas assim, mais ou menos controladas. Cheguei a comentar com aquele meu amigo que tinha reatado com a Sandra, mas que continuava saindo com a Edna, nenhuma sabendo da outra, claro, e ele só riu. Enfim, fui levando, me dividindo entre as duas, até que um sábado marquei de sair com a Edna, combinei de pegá-la no centro, depois do serviço,
E de lá, fomos direto ao nosso lugar mais abençoado. Passamos 1h30 juntos naquela suíte. Já estava escurecendo quando ela veio para casa. Eu tinha um costume de deixá-la sempre no mesmo lugar. Uma rua assim não muito movimentada, com um condomínio do lado, assim, um muro bem alto e um terreno baldio do outro. Ela morava ali perto. Normalmente a gente ainda ficava ali mais uns 5, 10 minutos, se beijando. E naquele dia não foi diferente. Estávamos ali bem concentrados e foi justamente nesse momento que aconteceu. Um outro carro bateu com tudo na traseira do meu. Sabe quanto que eu ia esperar uma coisa dessa? Pensa na pancada. E pensa no susto. Eu estava com o carro parado, desligado. Faróis apagados, claro, até para não chamar atenção. E na hora que eu pensei? Que o outro carro não tivesse me visto ali parado. Sim, que mais que eu podia imaginar? Demos um pulo por conta do susto. Eu, inclusive, cheguei a bater a cabeça no teto. Me virei para trás, assim, instintivamente, para ver o que tinha acontecido. Ver quem era o louco, né, que tinha batido no meu carro. Inclusive, já ia sair para conversar com a pessoa. E a Edna fez o mesmo. Também se virou para trás. E foi bem nesse instante que eu vi o seu semblante se transformar. Ela, que já estava assustada com a batida, ficou pálida, regalou o olho e falou aquela frase num fio de voz: meu Deus do céu, é o César, meu marido. Olha, eu fiquei sem entender nada. Marido? Que marido? Que história é esse marido? Você não falou que... Pega esse carro hoje, acelera, pelo amor de Deus, ele é louco, ele... No impulso, sem saber o que pensar, fiz o que ela pediu. Dei a partida e pisei no acelerador. Saí cantando o pneu. Pelo retrovisor, eu vi que ele veio atrás. E olha, eu saí tão assustado que esqueci até de ligar os faróis. Enquanto dirigia, tentando fugir, eu perguntava a ela o que estava rolando. Quem era aquele cara? Se era seu marido mesmo? E por que ela tinha mentido para mim? Só que em vez de responder, meio desesperada, ela só pedia que eu acelerasse. Meu Deus! E o cara atrás de mim. Tanto que acabou nos alcançando e voltou a bater com tudo na traseira do meu carro. Quase perdi a direção. Teve uma hora que quase bati no outro carro que vinha no sentido contrário. Depois daquela segunda batida, o sujeito acabou ficando para trás. Não conseguiu nos alcançar mais. Quem sabe tenha dado problema no carro dele. Ele tinha ficado parado, sei lá o que houve, até porque não fiquei olhando. Olha, eu só parei quando já estava bem longe. E só então é que reparei que não tinha ligado o farol. Me virei para ela e pedi uma explicação. Nós dois tremendo dos pés à cabeça. Meu Deus do céu, que marido é esse que você arranjou agora? Você não falou que não era casada? Desculpa. Meu Deus, o cara é louco. Se ele tivesse um revólver, você acabou de... Sabe quando você olha para a cara da pessoa e percebe que não vai adiantar nada, porque é só aquela coisa assim, não tem explicação. Mentiu, só isso. É meu marido. Eu sei que é teu marido, você já falou. Mas como assim marido? Você não falou que tinha marido. Criatura, você falou que era solteira. Olha, eu não sei qual de nós dois estava mais descontrolado. Ela tremia. Não sabia o que fazer com as mãos. Queria que eu a deixasse perto do terminal
que assim iria de ônibus para casa. E antes mesmo que eu concordasse, falou: tenho certeza que ele não me viu no teu carro. Ele não pode me acusar de nada. Desci para ver o estrago do carro. Chegou a me dar até um aperto no coração. Prejuízo não tinha sido pouco. Ainda bem que o carro ainda estava em condições de andar. Pelo menos isso. Só que detalhe, a placa não estava ali. Devia ter se soltado e caído na rua, naquela segunda batida. Meio a contragosto, fiz o que ela pedia. E a deixei perto do terminal em Santa Felicidade. Ela nem se despediu direito de mim. No que parei, já foi descendo do carro e quase correndo na direção da entrada. Eu fiquei ali me perguntando o que eu ia contar em casa para explicar para minha mulher o estrago do carro. No fim, falei que um doido tinha batido na minha traseira e não tinha parado. Para minha sorte, ela acreditou. Bom, mentira não era, né? Só que fez um monte de perguntas. Eu ali, com medo de me entregar, de dar uma bola fora. Perto da meia-noite, eu ali ainda com a cena na minha cabeça, assustado, eis que recebi uma mensagem no celular. Era da Edna. Rogério, ferrou. O César tá com a placa do teu carro. Lembra que ela caiu na rua? Então, ele pegou. Falou que tem os amigos na polícia e que pela placa vai chegar ao dono do carro. Olha, eu não consigo nem explicar o que eu senti naquela hora. Me senti assim como se aquilo me soou como uma sentença de morte. Eu gelei. Não quis responder e nem perguntar mais nada. Até porque já estava deitado. A Sandra ali do meu lado, na cama. Ela levantou a cabeça, me olhou, quis saber quem é que estava mandando mensagem naquela hora. Menti que era coisa do serviço e ficou tudo por isso mesmo. Não preguei o olho naquela noite. Meu Deus, ela não podia ter feito aquilo comigo. Menti para mim que não tinha ninguém, que não era comprometida. Falam tanto dos homens, sabe? Que homem mente, que tem mulher em casa e mente que é solteiro. Já fazia alguns meses que a gente estava saindo. Ela nunca me falou nada que tinha um marido. Pelo contrário, muito menos um marido louco, brabo. Pior, que tinha amigo na polícia. E como desgraça é pouca bobagem, o infeliz estava com a placa do meu carro. Na segunda batida, a placa deve ter soltado e caído na rua. O traste viu, parou e ficou com ela. E agora eu corri o risco de topar com ele na minha frente a qualquer hora. Porque com a ajuda dos amigos, ele poderia chegar, mas com a maior facilidade ao dono do carro. Ou seja, este pobre cidadão que era eu. Olha, eu fiquei num estado de nervos. Passei aquela noite toda em claro. De manhã eu parecia um zumbi. Eu sinceramente não sabia o que fazer. Alguma coisa, eu tinha que me proteger, eu tinha que imaginar um jeito do cara não me encontrar, mas que jeito? Como que eu ia me livrar daquilo? Primeira coisa que eu fiz, ou por outra, que eu não fiz, não fui trabalhar. Liguei na empresa, falei que tinha sofrido um acidente de carro na noite anterior e que ia ter que resolver umas broncas. Por sorte, ninguém criou caso. Mandei mensagem para a Edna, perguntando se ela estava bem, se podia conversar comigo, se eu podia ligar. Mas ela nem chegou a receber a mensagem. Liguei, deu fora de área. O que me deixou mais apavorado.
Será que o cara tinha feito alguma coisa contra ela? Fiquei esperando que a bomba explodisse a qualquer hora, que o tal do César me ligasse, ou então aparecesse ali do portão da minha casa para cobrar satisfação, ou quem sabe para acertar contas comigo, quebrar minha cara, ou coisa até pior. Naquele dia não aconteceu nada demais, mas no dia seguinte a Edna mandou outra mensagem, que estava tudo bem com ela, que o marido não tinha lhe feito nenhum mal. Eu fiquei até pensando, a mulher mente pra mim que é solteira, que não tem ninguém, o cara encontra ela dentro de um carro com outro cara, ameaça que vai me tirar satisfação comigo, e com ela não faz nada. Não que eu quisesse que... Mas sabe, é uma coisa assim meio injusta. De todo modo, ainda bem que não fez nada, né? Isso me deixou mais aliviado. Só que no final, ela me disse uma coisa que me deixou apavorado. Ele já sabe quem você é. Sabe que o teu nome é Rogério. Olha, eu tremia de um jeito que não conseguia nem segurar o telefone. Me recobrei. E ela acrescentou: toma cuidado, viu? Cuidado. Ela agora me pedia para tomar cuidado. Escrevi: como que você me meteu numa roubada dessas, Edna? Minha vida está em perigo por tua causa. Por que você não me disse que era casada, que teu marido era metido com polícia? Você ferrou a minha vida, sabia? Dali a pouco ela respondeu: me desculpa, não foi minha intenção. Só que, calma, eu tô tentando aqui contornar a situação, viu? Se Deus quiser, ele vai acabar esquecendo isso, hein? Esquecendo? O cara já sabia meu nome. Olha, eu acho que nunca tinha ficado tão assustado em toda a minha vida. Nunca. Nunca tinha me metido com mulher casada. E não é pra livrar a minha cara, não. Não teria me metido, nem dessa vez, se soubesse que a mulher tinha alguém. E ela ainda acrescentou: é uma pena, mas eu acho que a gente não vai poder mais se ver. Tava gostando tanto de ficar com você. Tava até pensando em largar do César pra gente ficar junto. Olha, eu não fiz nenhum comentário. Até porque eu também não podia posar de santo, né? Ela nem imaginava que eu tinha voltado com a minha ex. Quer saber? Nenhum dos dois era santo. Eu desabafei, falei aquelas coisas para ela, mas eu reconheço. Eu também não estava limpo naquela história. Ninguém queira saber o nível de apavoramento em que eu fiquei. Na verdade, em que eu fiquei e ainda estou. O estresse tomou conta de mim. Faz 2 semanas que isso aconteceu. Mas eu não consigo fazer nada descansado. Vivo num estado de vigília constante. A sensação que eu tenho é de que a qualquer momento a bomba vai estourar. E não é só no meu couro que eu penso não, viu? Mas no meu casamento também. Eu sei. Tenho certeza que tem gente falando: por que não pensou antes? Tenho medo que essa história acabe com o meu relacionamento com a Sandra. Porque se ela souber de tudo, sei que ela vai me deixar, mas na mesma hora. E aí dessa vez não vai ter volta. Até hoje, graças a Deus, aquele cara não veio atrás de mim. E como eu rezo para que ele não venha. Já pensei até em mudar de bairro,
até de cidade, quer saber, até de país. Tal, vou repetir, o nível de apavoramento em que ando vivendo nesses últimos dias. Como rezo muito, tenho fé de que tudo no final vai se ajeitar. Tomara. Eu não sabia que ela era casada. Sabe, meu grande erro, na verdade, foi ter continuado com ela, mesmo depois de ter feito as pazes com a minha ex. Isso eu reconheço, eu errei. Mas foi só esse. Porque eu nunca tinha me metido com uma pessoa comprometida. Eu devia ter dado um basta, ali mesmo. Esse deslize eu assumo. E até pago por ele, se for o caso. Eu não posso mais ficar me torturando por uma coisa que eu não tenho culpa. Eu nem sabia. Se eu soubesse de tudo, a história completa, se ela tivesse me contado, porque eu perguntei. Você é sozinha? Você tem alguém? E ela respondeu, olhando na minha cara. Não, eu sou sozinha. Eu não tenho ninguém. Não tem ninguém. Devia ter me contado que tem. Marido. Ainda por cima um louco. Que tem amigo na polícia. Olha, cada vez que eu vejo uma viatura na rua, eu estremeço. Se eu soubesse, teria pulado fora do barco na mesma hora. Mas ela mentiu pra mim. Teria pulado fora, eu juro que sim, porque, com toda sinceridade, foi bom enquanto a gente ficou junto, não vou negar. Mas a minha vida e a minha paz valem muito mais do que alguns instantes de prazer.